Bem, vamos partir então da própria palavra psicologia, né? Que vem do psique e do logos, que significa o quê? O conhecimento, o estudo da alma humana. Partindo desse princípio, a gente percebe que na própria formação do psicólogo, a gente vai ter a área clínica psicológica sendo dado muito mais ênfase. E isso vem de encontro à questão histórica mesmo, né? O desenvolvimento da psicologia e a atuação do profissional psicólogo, ele partiu muito para essa questão da psicologia clínica. Então a gente ainda tem muito forte este campo de atuação como um primeiro, porque foi um primeiro campo mesmo de atuação desse profissional que tem como linha esse estudo da compreensão da alma humana. Então esse setting, esse lugar consultório, esse lugar clínico é muito mais propício, quer dizer, leva muito mais condições da gente poder estudar essa alma. Então assim, a gente falar da psicologia, não poderíamos deixar de primeiro também estar falando dessa psicologia clínica. E dentro da psicologia clínica, a gente vai estar entrando, como eu falei anteriormente, de algumas técnicas para o exercício da psicologia. Então a gente vai ter aí as linhas teóricas dentro desse construto psicologia, que é a psicanálise, que é a gestalt terapia, que é a junguiana, que é a TCC. E dentro dessas técnicas a gente vai estar vendo às vezes um pouco de confusão entre o que é a psicologia, o que é a psicanálise, e eu ainda colocaria o que é a psiquiatria, né? Por quê? Porque são três nomes, né? Três conceitos importantes e três nomes de grande repercussão na nossa sociedade. Então a gente tem às vezes falando psicologia, mas a psicologia não é a psicanálise, que não é a psiquiatria. Não, são coisas distintas. Eu acho que a gente poderia arrumar isso. A gente tem a ciência e psicologia e a gente tem dentro dessa ciência e psicologia uma técnica, uma teoria que vem também num processo histórico, trazendo um diferencial que foi a compreensão dentro desse comportamento humano, um grande teórico, um grande pensador e uma grande pessoa, né, no nosso mundo, que foi Freud, que vem trazer o conceito da psicanálise, que vem trazer a inserção dentro daquele contexto dessa ciência, psicologia, com o inconsciente, para entender, para tentar também compreender esse comportamento e essa estrutura psíquica. Então a gente tem a psicanálise, que é o quê? Uma especialização, uma vertente da psicologia. E a gente tem aí a psiquiatria. Por que eu trouxe isso? Né? Porque a gente vai estar falando um pouco da psicologia da saúde. E nesse campo da psicologia da saúde, às vezes o psicólogo ele é confundido, ou o psiquiatra, melhor dizendo, é confundido também com o psicólogo. O psiquiatra, ele não tem a formação como psicólogo, ele é um médico e ele é especialista numa área que é a psiquiatria, que também tem em seu bojo o estudo, a compreensão do comportamento humano. Então, assim, nós nos esbarramos e, na verdade, nós nos complementamos. Então, são campos distintos de saber que estudam em determinado momento, essas linhas se cruzam. Por quê? Porque a gente está estudando o ser humano. Então, assim, é importante a gente colocar essa separação, porque isso também vem de encontro ao nosso próprio conceito de psicologia. Então, assim, cada vertente dessas são vertentes únicas, porém se esbarram ou pegam um construto teórico também da psicologia para o seu estudo. Então, assim, mas são coisas diferentes. Não a psicanálise, quer dizer, a psicanálise meio, até coloquei ela no meio e agora eu posso ter esse conceito que é o quê?
esse psiquiatra e esse psicólogo também podem fazer uso desse mesmo construto teórico que é a psicanálise. Então não foi à toa até que eu acabei colocando ela nesse meio entre psicologia, psicanálise e psiquiatria, porque esses dois profissionais aqui, eles fazem uso desse construto, desse pensamento, né, dessa técnica, dessa leitura para poder compreender esse ser humano nessas vertentes. Eu, enquanto psicóloga clínica, fazendo um atendimento com o meu construto psicológico, e o psiquiatra na medicina fazendo também uso da psicanálise na sua atuação enquanto psiquiatra. Nós falamos aqui que o início da nossa ciência, né, ela veio nesse primeiro momento se separando, na verdade, se confundindo um pouco com a filosofia, né? E o que vai trazer esse diferencial para a ciência e a psicologia? Nesse primeiro momento, o que a gente tem da filosofia, assim, bem resumido para a gente poder ficar no nosso foco, que é a psicologia? A filosofia, ela vai observar, ela vai estudar esse ser humano no mundo e vai contextualizar isso, ela vai descrever isso. Porém, ela não vai trazer nenhuma ferramenta que vai o quê? Trabalhar essas questões. Então ela descreve o ser humano nesse mundo, por exemplo, a filosofia existencial, né? Ela vai trazer que este ser está no mundo para ser no mundo. No mundo como? Através da sua relação com o outro. Nessa relação é que vai se dar, que vai se constituir esse sujeito, que nada mais é também o conceito da psicologia e da psicanálise. A pessoa, o sujeito, se dá na relação. Então, o que veio a psicologia aí? Ela veio pegar justamente essa ferramenta. Bem, como que eu posso, então, sabendo que essa pessoa, ela vai se tornar uma pessoa, um indivíduo, na relação e nesse contexto social, como que a psicologia, então, vai estar criando uma ferramenta de possibilidades, né? Que, como nós falamos das várias correntes aí psicoterapêuticas, psicanalíticas, dentro dessa estrutura de trabalhar essas questões. Então a gente tem uma leitura que veio muito de encontro aí com a filosofia, mas um corte quando a gente vai pegar essas questões e tentar trabalhar com técnicas. Então vem a psicologia fazer isso. Diante disso, o que a gente pode pegar como uma referência e como uma importância para a nossa sociedade, né? Então, ok, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento e a interação do ser humano, e o psicólogo é aquele agente que vai ser um facilitador dessa construção e dessa elaboração dessa relação. Ok, e o que isso é importante? Né? O que essa ciência e que esse profissional é importante dentro da nossa sociedade? Por quê? Porque a gente vai justamente estar trabalhando esses conflitos. É fácil a gente ver o quanto o mundo e a sociedade, ela necessita desse nosso instrumento. Cabe aí o profissional psicólogo estar sabendo que adequar e oferecer essa ferramenta para essas pessoas e acabar um pouco, que é uma outra questão que a gente tem também no nosso universo, né, dentro do campo da psicologia, desse estudo da alma, que é a questão de quem vai ao psicólogo é aquele que está com um problema muito sério na sua alma, quer dizer, muito sério, na verdade, no seu cérebro, que há uma desestrutura e ele precisa desse profissional para se encaixar novamente. E na verdade não é. O que é o fazer, né? O fazer a psicoterapia, o fazer a psicanálise? É nada mais do que o autoconhecimento. Então, quando eu procuro esse profissional psicólogo, eu procuro esse profissional para me ajudar, porque ele vai ter essa ferramenta que vai me ajudar a eu me conhecer, a eu me compreender, para que eu mesma possa me ajudar a estar neste mundo de uma melhor forma. Então a psicologia, mais uma vez, eu coloco aqui a importância dessa nossa ciência
para a sociedade e principalmente para o mundo que a gente tem hoje no nosso século. Um mundo de desencontros, um mundo de conflitos, um mundo de interesses individuais, fugindo completamente do conceito de sociedade, do conceito de humanização, que é o quê? A relação, a troca. Então, óbvio que se a gente foge disso, se a gente foge da relação, esse movimento de fuga, de separação, já nos traz patologia, já nos traz conflito. Então, mais uma vez, olha a importância da figura dessa pessoa, psicólogo, aqui, para tentar entender o que está acontecendo, porque a gente está na contramão do próprio instinto humano, que é o quê? Eu preciso da relação para sobreviver, e a gente está se afastando. Então a gente não está na relação porque é difícil estar, e a gente sai dela como uma fuga de não sofrer, mas ao mesmo tempo nessa fuga sofremos muito mais. Então a importância desse psicólogo estar entrando, e é essa a nossa grande missão nesse mundo e dentro da nossa ciência. Não apenas compreender, mas tentar pegar as ferramentas que a gente tem, que a gente adquire na nossa formação para poder exercer na nossa sociedade e poder fazer essa sociedade entender que a nossa profissão, ela vem para ajudar, ela vem para auxiliar esta pessoa a ser feliz e não simplesmente descobrir coisas, né? Porque às vezes tem a grande mito, eu vou no psicólogo, ele é aquele conhecedor da alma e ele vai me ver por dentro e ele vai me entender. Quem dera fosse assim. Eu acho que se fôssemos nessa categoria, a nossa ciência era que estaria no topo e a gente poderia estar falando assim de profissionais bastante financeiramente falando, né, com bastante propriedades. E não é o que a gente vê. Por quê? Porque descobrir esta alma, ver esta alma, ir ao encontro desta alma é difícil, tanto para aquele que vem com esse desejo, quanto para mim que estou aqui disposta a também olhar para essa alma. Então, assim, estamos para a construção, e eu acho que a ciência da psicologia é uma ciência que tem uma proposta muito bonita, muito bela. Às vezes a gente se afasta dessa beleza, a gente se afasta dessa questão que a psicologia traz, dessa dimensão que ela tem, e a gente acaba às vezes se perdendo num único contexto. Quando eu estou falando aí das áreas, simplesmente em uma área, por exemplo, a psicologia clínica, eu posso ver isso em outros contextos e estudar e estar com essas pessoas em outro contexto também, e é isso que a gente está descobrindo ao longo dos últimos anos.